sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias para te ajudar na sua no seu autogerenciamento, a te conduzir na sua carreira, na sua vida. Então vem comigo e bora compartilhar. E antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Antes de apresentar o meu convidado, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou ruiva, tenho 1,64 m, tenho os cabelos longos, lisos, hoje estou um pouco maquiada, estou vestindo uma blusa preta e estou com algumas bijuterias. Vamos lá para o meu convidado de hoje. O meu convidado de hoje é especialista em neurocomunicação e raízes comportamentais nas empresas. Formador de professores, criador do método Ali, Amor, Limite e Estímulo. Ele também é palestrante e professor. E eu vou fazer a autodescrição dele. Ele tem 1,82 m, está usando uma camiseta amarela com algumas descrições em preto. Tem o cabelo curtinho, um pouco grisalho, usa cavanhaque e barba e tem a pele clara. Então, seja muito bem-vindo ao Compartilha Cast novamente, William Borghetti. Até que enfim deu certo, né? Deu certo, muito bom mesmo. Por quê? Seu tema, quando a gente gravou o ano passado, foi um dos mais solicitados e o pessoal volta, porque a gente ainda ficou querendo saber mais sobre a neurocomunicação. Então, a gente vai falar hoje para os papais e mamães que trabalham fora, como educar os seus filhos e como que a neurociência consegue ajudar a gente. Então, William, eu já quero começar te perguntando aí de toda essa transformação. Ele já se apresentou, vocês se quiserem conhecer um pouquinho da história dele, volta lá no episódio que eu vou deixar aqui, inclusive para você poder acompanhar. Mas eu quero que ele nos ajude neste tema que é como que o impacto dos pais, né, que trabalham fora hoje, eles estão, assim, tendo dificuldade na dinâmica familiar. E aí eles compensam demais com videogame, celular, televisão, internet e depois perdem o controle. Isso foi um dos temas mais falados desde que a gente gravou aquela vez, William. Com certeza. Você que hoje, professor, está sempre com os adolescentes, o que você pode ajudar esses papais e mamães nessa dinâmica, ter uma orientação melhor para que isso diminua e eles consigam ter as rédeas da educação desses filhos? Bacana. Primeiro a gente precisa lembrar, que eu vou até me atrever a trazer alguns conceitos filosóficos, né? Quando a gente lê lá alguns filósofos que, por exemplo, o Epicteto, o Sêneca, eles falam muito sobre essa coisa da aceitação do que está acontecendo, né? Porque muitas vezes a gente perde o nosso tempo querendo mudar o que é imutável, né? Como a gente reclamar do calor, ou reclamar do tipo, tá calor, o que a gente pode fazer? Né? Vamos nos hidratar e tudo mais. Porque quando a gente fala assim, mas hoje a mulher trabalha, antigamente a mulher não trabalhava, e aí mudou. É isso, o mundo é assim. Antes não tinha eletricidade, hoje tem. Antes não tinha internet, hoje tem. E a gente vai ter que aprender a jogar o jogo do jeito que ele é, né? Porque eu não acredito que as mulheres vão parar de trabalhar e vão voltar à condição que era na época da nossa mãe, da nossa avó, né? Então, aceitemos que isso está posto na mesa. Partindo desse lugar, a gente sabe também que hoje os filhos entram cada vez mais cedo na escola, né? Então, eu me lembro que eu tinha, acho que 5 ou 6 anos quando eu fui para a escola, já estava uma criança maior. Hoje a criança nasce ali, a mãe voltou da licença maternidade, já vai ali para uma creche e tudo mais. Então, é importante, você tocou num ponto que ele é bem relevante nessa discussão, que é assim: eu não consigo estar o tempo todo e para compensar essa falta de presença, eu dou um presente, né? Sim. Que tem a célebre frase, né? Que presente não substitui presença. Então, uma parte dessa presença, a gente sabe que não tem o que fazer, novamente, né?
A gente tem que trabalhar, então não dá para, não vou trabalhar para esse tempo, né? Então é mais complexo. Agora, será que a gente precisa de mais tempo com os adolescentes? Ou a gente precisa, o tempo que ter, ser um tempo que a gente utiliza, o tal do tempo de qualidade, né? Um termo aí que ficou um pouco batido, mas será que aquele momento que está acontecendo, eu posso tornar ele um momento melhor? E aí eu trago uma reflexão assim para quem está nos assistindo, né? Principalmente pais e mães, se nós fizéssemos uma provinha, um Enem dos pais, né? Então a pergunta lá do Enem dos pais seria assim: que série seu filho assiste? Que música seu filho gosta de ouvir? Que tipo de filmes ele gosta? Que tipo de atores ele gosta? Quais são as pesquisas dele na internet? O que atrai a atenção dele? Você que está nos assistindo saberia responder essa pergunta? Boa pergunta. E aí, você sabe responder o que o William acabou de perguntar? Porque a gente começa uma... Vamos pensar assim, né? A gente é amigo, tal, a gente vai sentar aqui, tomar um café e bater um papo. Aí você fala assim, eu gosto de música tal. Aí eu falo, não, essa música aí não é boa, viu, Vivi? Essa música que você gosta aí não... Essa é música ruim. Aí você fala, tá, mas aí eu gosto da série e tal. Eu falo, essa série é péssima. Acabou. Você toma o teu café, levanta e vai embora, porque não há conexão alguma entre a gente. Agora, quando você traz uma ideia, e eu falo, pô, que legal, Vivi, essa série é muito bacana, eu assisti e tal. E essa daqui, você já viu? Pô, isso aqui traz uma ideia assim e tal. Então a gente vai trocando essa ideia e gera conexão. Com o adolescente não é diferente. Só que muitas vezes a gente tem aquela ideia de que o que a gente sabe é bom, é legal, e que o adolescente é um idiota que não sabe nem resolver os próprios problemas simples. E tudo que eu falo é ordem, né? E tudo que eu falo é ordem, e eu vou impor, porque sou eu que pago a conta, sou eu que... Sabe? E aqui, eu jamais quero vir num podcast e, com perdão do termo, cagar regra. Chegar aqui e falar, você tem que fazer isso assim. Eu falo, tem gente que vai lá na minha rede social e fala assim, eu bato no meu filho porque é assim que eu crio. Eu falo, o filho é teu, faça o que você quiser e se acerte com a justiça, porque inclusive isso é crime. Agora, se você quer ouvir uma ideia técnica que já é altamente validada com o adolescente, que é o que importa no final das contas, a gente vai abrir algumas ferramentas aqui, né? E essa ferramenta, então, é você criar essa conexão com... Isso eu acredito que não só com o adolescente, isso vem desde quando ele está pequenininho ali, Perfeito. né? Porque você está criando, você está estimulando ele, trazendo para ele oportunidades, informações diferentes, porque ele está aprendendo tudo agora, né? Exatamente. E aí a gente começa a entender porque, de novo, né? Quais são as causas dos comportamentos? Por isso que você até na abertura falou sobre raízes comportamentais, né? Na hora de me apresentar. Porque não adianta, por exemplo, uma pessoa vem aqui e ela tem um comportamento X. Não adianta eu ir lá e ficar falando, você tem que mudar o teu comportamento, você tem que mudar. Peraí, por que essa pessoa tem esse comportamento? E o adolescente ele é muito mais suscetível a reagir ao ambiente. Então, se nós chegamos num lugar, a gente não se sente muito bem ali, mas aí você fala, é meu trabalho, eu tenho que fazer um sorrisinho aqui, a gente gerencia melhor isso. O adolescente não. O adolescente ele é mais reativo ao que está acontecendo no ambiente, para o bem e para o mal, né? Então, eu sempre digo, o adolescente ele não tem felicidade, ele tem euforia. Quando ele está feliz, ele está muito feliz. Ele tem tristeza, tem depressão, né? Ele fica muito triste. Ele não tem raiva, ele tem cólera, ele tem uma coisa assim que ele não bate a porta e sai gritando, aquela coisa toda. Então, de novo, eu gosto de trazer as analogias para colocar o adulto para pensar se fosse na situação dele. Sim. Então, imagine assim, a gente vai viajar entre amigos e aí você tá lá viajando, cada um fica lá no seu quarto e a gente sai na casa e fica ali na sala interagindo entre amigos. Só que toda hora que você sai, o pessoal ri de você, ridiculariza a tua roupa, ridiculariza teu cabelo, ridiculariza a música que você ouve. Quando você sai, o pessoal, até que enfim, hein, saiu do quarto. Você vai querer sair do quarto e interagir com essas pessoas? Com certeza não. A tendência é que a gente queira ficar no nosso canto, né? Então, transfira essa ideia para o adolescente. Que ele tá lá dentro do quarto e a gente, não, mas é um absurdo que não pode ficar dentro do quarto. Mas a pergunta que tem que ser feita é, por que ele não sai do quarto? Ou tem alguma coisa muito boa lá dentro, ou tem alguma coisa muito ruim do lado de fora. Interessante. E por que ele tá lá? Então, quando a gente respeita essa ideia,
de dizer para ele assim, cara, você quer morar dentro desse quarto, tudo bem, eu vou respeitar a sua opinião. Mas eu queria entender por quê. Talvez a gente possa Se melhorar. ajudar, né? Agora, quando eu digo assim, a casa é minha, eu pago a conta, eu coloco na escola cara, então eu que mando. O dia que ele tiver a casa dele, esses dias até eu vi um meme engraçado, que tipo, quando o menino tá na casa da mãe, a mãe fala, você tá na casa da mãe, quando você tiver a sua casa, você manda. Aí ele vai à casa, aí a mulher fala, você manda na casa da tua mãe, aqui ele nunca Eu vi manda. esse meme também. Ele nunca manda. Então, assim, a conexão, a escuta, né? Adentrar nesse mundo, com quem que meu filho anda, com quem que meu filho interage, o que que meu filho faz na internet, né? Eu ouvi esses dias eu não sei bem, Tribunal de Justiça, acho que ela é promotora, alguma coisa assim, o nome dela é Vanessa Cavalieri, é um conteúdo incrível que ela tem. Ela falou assim, imagina que tem uma festa, e nessa festa tem pedófilos, tem assassinos, tem criminosos, pessoas com discurso de ódio, com racismo, misoginia, tudo isso. E teu filho quer ir nessa festa. O que você falaria para ele? Nunca você vai nessa festa, né? Como que você vai estar nesse lugar? E aí ela fala, a internet é isso, né? Você solta teu filho num lugar que tá cheio de maluco, de maníaco. Tem gente boa, tem... A internet, eu vou chutar aqui que 90% é legal, é ferramenta bacana, é conexão. Estamos aqui por causa da internet, estamos transmitindo isso aqui por causa da internet, mas temos que considerar que também tem maluco e gente malvada, né? Sim, e a gente tem que estar muito em conexão com os nossos filhos para saber qual é o ambiente que eles estão e por que tudo isso, né, está acontecendo. E justamente porque eu estou muito mais ausente por conta do meu trabalho, que demanda muito, eu preciso estar mais conectado com esse meu filho para poder, inclusive, mostrar para ele caminhos onde ele vai saber ter a própria decisão dele do que é legal e o que não é. Porque eu observo muito... Eu tenho uma sobrinha de 18 e tenho uma sobrinha que vai fazer 4 agora. Como que elas são, as diferenças, mas com relação à educação, as minhas 2 irmãs, elas têm criado as minhas sobrinhas muito, assim, de bater palmas, lógico, dentro das possibilidades. Sim, e dos erros que era o que elas sabem fazer. Não é perfeito, mas é muito bom, é incrível. Mas essa conexão é o tempo todo que elas criam, que elas buscam, que elas interagem. E eu vejo o quanto as duas, tanto a minha sobrinha de 18 quanto a de 4, elas são parceiras. Ela o tempo todo quer mostrar para a mãe, avisa, tudo dentro da proporção. A gente está falando de uma criança de 4, que ainda está muito ligada com a mãe. Mas a de 18 é a mesma coisa, né? Desde o princípio, a minha irmã esteve muito conectada, né? Então, eu vejo essa importância. Mas eu tenho amigos que também têm filhos e não têm essa mesma conexão. E, assim, eu até tento mostrar caminhos de uma certa forma, com influência, às vezes mandando vídeos e sem querer me meter, porque como eu não tenho filho, eu não posso me meter na vida de ninguém, porque você não tem filho, você não sabe como é, né? É a mesma conversa que eu escuto. Então, mas eu vejo pelos exemplos que eu tenho dentro de casa, que são as minhas irmãs. Mas para mim é muito interessante porque a minha criação não foi com essa conexão. Eu fui criada, William, de uma forma onde meu pai trabalhava o dia inteiro e a minha mãe já tinha saído de casa, né? Eu fui criada só pelo meu pai. E eu senti muito essa falta. Mas pelos meus princípios e pela estrutura que eu tinha dentro da minha casa, porque eu tinha minha avó paterna e a minha tia que estavam o tempo todo comigo, e eu queria não trazer coisas assim do tipo... Como que é a palavra que me fugiu agora? Mas assim, não decepcioná-las. Então, eu fui indo pelo caminho, mas não tinha tudo isso que a gente tem hoje disponível. Não tinha internet, não tinha toda essa força que a gente vê de fora que vem atrapalhando muito, né? Então, eu acho que eu fui criada, eu sou dos anos 80, de uma forma onde eu ainda ia na biblioteca, eu ainda ia fazer cursos profissionalizantes gratuitos em todos os lugares, porque eu buscava isso. Eu não vejo muito isso, e mesmo porque eu não vejo para os adolescentes
essa oportunidade, porque os pais também têm medo de deixar eles sozinhos, né? Então, Perfeitamente. eu vejo o quanto é importante essa conexão. Agora, trazendo mais ainda para a gente refletir, porque você colocou um ponto aqui onde você sabe o que seu filho está assistindo, quais são os atores que ele gosta. E eu vi um vídeo uma vez, uma entrevista, onde pegaram as crianças e falaram com quem você gostaria Nossa, de jantar. de jantar. Viva qualquer pessoa do mundo. Qualquer pessoa do Que os mundo. pais falavam Michael Jackson, Madonna, não sei o quê, e as crianças falavam Queria com os meus pais. pais. Olha, até me arrepio de novo, porque o quanto isso é muito forte e os pais ainda não têm essa consciência. Eu tive uma conversa com um amigo esses dias e ele tem uma filha de 7 anos. E aí ele falou que ele tinha um sonho de ir pra Disney, ele e a esposa, desde muitos anos, desde que eles namoravam, o sonho da família era ir pra Disney. E aí eles chegaram no momento, tiveram uma filha, a filha já com 7 anos. Pô, acho que agora é o momento, a menina já tá grande e tal, dá pra gente ir. Aí foram pra Disney e tal. Passaram um tempo lá, e princesa, e Disney, toda aquela maravilha. Quando eles voltaram, eles foram para uma festa de família, já aqui no Brasil, foram para um aniversário, e aí alguém chegou para a menina e perguntou assim, e aí, o que você mais gostou na viagem? Aí ela falou assim, é o dia que o meu pai foi na lavanderia do hotel e me levou. Meu Deus, olha! E tipo, Caramba! as roupas sujas ali no quarto. Falou, tem um serviço de lavanderia. Falou, pega aí a roupa, põe na sacolinha, pôs a sacolinha nas costas, jogou na máquina, lavou, depois secou e tal. Ela falou que esse foi o melhor momento da viagem. Uau! Entendeu? E não foi a roda gigante, o Mickey, entendeu? Então são coisas assim. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de fazer essas coisas simples que para a criança tem um peso, né? Ou para o adolescente, tudo isso tem muito peso. Um outro caso de um amigo que eu gosto sempre de dizer o seguinte, né? Quando você expressa uma coisa para uma pessoa e essa pessoa não se vê naquilo, pode soar que você está falando falsamente. Sim. Né? Então, vamos supor, eu falo assim, nossa, eu admiro o seu cabelo preto. Você fala, mano, esse cara tá me enrolando, eu não tenho cabelo preto. Né? Vamos jogar isso pra alguma coisa, eu falo assim, eu admiro como você sorri. Aí na sua cabeça, você é uma pessoa que não sorri, você fala, esse cara tá me enrolando, esse cara tá falsão comigo, Sim. né? Aí muitas vezes, por exemplo, a gente chega e fala assim, não, eu te amo. Você fala pra criança, fala, eu te amo. Se ele não está se sentindo amado, ele pode achar que aquilo é uma enrolação. Então, o eu te amo é sempre, gaste todos os eu te amo que você puder, mas em um dia faça um teste. Assim, eu proponho esse teste para quem está nos assistindo. Chega no seu filho e tal e fala assim, você se sente amado? A diferença, né? Do eu te amo para o você se sente amado. E pode vir uma resposta inesperada. Né? Pode vir um não, eu não me sinto amado. Aí vamos num fluxograma aqui. Sim ou não? Depois que ele falou sim ou não, independente da resposta, você vai perguntar, por que você me deu essa resposta? Então você fala, sim, eu me sinto amado. O que eu faço que na tua cabeça você fala assim, nossa, meu pai, minha mãe, ele demonstra amor por mim quando ele faz isso. Ou não me sinto amado porque falta isso, falta aquilo. E aí eu falei um dia isso com um amigo, e aí ele com eu não sei, 8 anos ou 9 anos, a menina, entrando ali na fase da adolescência. Pré-adolescência. E ele chegou e falou, fala, né? vou fazer essa pergunta aí e tal. Aí ele perguntou para ela, ela falou, sim, eu me sinto muito amada. Eu falei, o que eu faço que você se sente amada? E na cabeça do pai, e ele me contando, ele falou assim, eu esperava assim, por exemplo, eu pago uma escola cara, ela tem um convênio muito bom que ela pode ir, né, no médico e tal. Ela tem bonecas que são muito caras e tal. E ela falou assim, eu me sinto amada quando a gente põe vídeo de música na televisão e fica brincando na cama. Tipo, no quarto põe um vídeo lá e fica pulando com rock, cantando junto e tal. Então, para aquela menina, demonstração de amor é assistir um vídeo junto e pular, um momento só deles, né? Só que aí, às vezes, o adulto, o que ele considera
a, a, O amor. a demonstração do amor. Eu amo tanto meu filho que eu pago 5 mil reais numa escola. Porque eu amo muito ele, então eu demonstro assim. Eu amo muito meu filho dando um bom convênio e tal. E todas essas coisas são absolutamente importantes. Quem puder proporcionar, proporcione. Mas tem que entender que para aquela criança ou para aquele adolescente, isso não é demonstração de amor. É como. E a gente cai na comunicação. Sim, onde ele consegue medir aquela conexão que a gente está falando desde o começo. Perfeito. Né? É igual eu chegar aqui, por exemplo, né? Vou até te perguntar, vamos fazer aqui um ao vivo, né? Eu te pergunto assim, por que que você me convida para vir aqui? Olha, William, eu te convido porque eu gosto muito do seu conteúdo e eu aprendo muito com o seu conteúdo e principalmente a gente tem uma conexão muito boa e tem um propósito muito parecido. Legal. Aí na minha cabeça eu tenho que fazer 3 pós-graduações, tenho que estudar e tal, e mandar um monte de diploma quando você me chama, e você fala, eu não tô te chamando por isso, mano, eu nem sei tua formação. Eu gosto de você, do jeito que você fala, da tua conexão. Entende que essas duas pessoas vão entrar em conflito? E eu falo assim, nossa, mano, mandei os diplomas pra Vivian lá, ela nem deu valor no meu diploma. E você fala, pô, ele fica me mandando diploma, eu lá quero, eu não sou concurso público. Entende que os dois estão querendo demonstrar conexão, é uma coisa legal, mas a gente vai se engafinhar nessa conversa? Sim, você me fez lembrar, William, muito sobre a conversa. Como eu não tenho filhos, mas isso serve muito para os filhos, né? Para os pais. Porque isso aconteceu também depois com meu pai. É assim, eu chego para o meu marido e falo, hoje eu quero jantar fora. E na cabeça dele, tá bom, vamos jantar fora e ele mesmo vai escolher o restaurante. Mas na minha cabeça, eu já estava querendo jantar fora porque eu quero... sei lá, aproveitar e passar em algum lugar. Eu bolei, mas eu não me comuniquei. Exatamente. Você já fez uma rota. E você tem que lembrar um parênteses importante, vocês mulheres lidam com um ser inferior, que é a gente. A gente não consegue ter essa... Ah, já vou fazer e vou passar e vou não sei o quê. A gente é tipo um Atari, você põe pra frente, pra trás e aperta um botão, assim. Tem até aquele... E vocês são um PlayStation 5 com 8 botões. Tem até aquele pastor que fala, né, que os homens conversam por caixinhas. Mas aí tá a minha conexão lá, eu tô conversando e na minha cabeça tá muito claro pro meu marido o que eu falei. Tá. Ele só vai Daí depois a gente sai pra jantar e ele vai pra um lugar totalmente oposto. Não, mas pra onde você tá indo? A gente tá saindo pra jantar fora. Não, mas eu quero ir ali no shopping, porque depois do shopping eu vou aproveitar e passar naquela... Não, mas você só falou pra mim que queria jantar fora. Então teve aquele atrito. A mesma coisa eu tô falando com... um adolescente, uma criança, né? Que no final das contas é a mesma coisa. Porque coisa. A gente acha assim, ele nem liga, ele nem tá escutando, ele não se importa. Então, o que eu fiz? Uma boa dica para você que está nos assistindo e nos ouvindo. Conversa, fala o que você gostaria, mesmo que seja dessa forma. Quero jantar fora e pronto. E depois você pergunta para o seu filho, para o seu marido e fala assim, o que você entendeu que eu falei? Ah, eu entendi que a gente vai jantar fora e tal. Mas não foi isso que eu quis dizer. Não, então o que você quis dizer? Porque, por exemplo, eu tô falando isso por exemplo próprio, porque isso aconteceu com meu marido e o meu marido é engenheiro, então ele gosta de tudo muito detalhado. E isso aconteceu com meu pai. Então, eu também tive uma conversa com meu pai e ele entendeu uma outra coisa. E depois eu falei, não, pai, não foi isso que eu quis dizer. Explica o que o senhor entendeu. E lembrando, né? Você pode ser do jeito que você quiser, você ser sistemático, você improvisar, você pode ser do jeito que você achar melhor. Mas você tem que ter consciência que esse jeito só funciona para você. Sim. Eu tenho um casal de muito amigos, assim, meu e da Cláudia, né? Que é o Bruno e a Maria Fernanda. E eles têm 2 filhos, o Enzo e a Manu. Hoje eles estão com 11 e 9. Mas a Manu acho que devia ter uns 7 anos, assim. E eu tava lá na casa deles. E aí a Manu chegou da escola e tinha que fazer uma lição lá que tinha que apresentar para entregar para a professora no dia seguinte. A Fernanda e o Bruno são advogados, né? São formados em direito. A pessoa formada em direito, ela tem uma cabeça também sistemática, processual, começo, meio e fim, essa coisa.
A Manu, ela, tipo, achou um gene lá neles que ela saiu com a coisa da criatividade. Ela improvisa, ela interpreta. Às vezes você tá lá, tipo, na casa, a Manu tá deitada, mexendo na mão, assim, ó. Eu falo, mano, o que essa menina tá fazendo? Ela tá criando histórias com as mãos, assim. Ela é de um nível artístico absurdo, assim. Ela dança, ela interpreta, ela desenha, ela é da arte. Ela não é do direito. Aí ela tinha que fazer a lição. A Maria Fernanda falou assim para ela: você vai pegar, vai ler o que está escrito, e aí você vai fazer um resumo, quase uma ata processual ali, né? Uma requisição para o juiz. E ela falou: não, mãe, eu não gosto de fazer resumo. Você tem que resumir, porque. E ali eu falo, né? Eu tô até citando os nomes aqui para dizer assim: essa mãe, ela tá fazendo a coisa mais linda do mundo. Ela tá cuidando, ela tá querendo que ela aprenda, ela tá dando atenção. O problema é aquela mãe que não faz isso, né? Mas aí eu chamei ela, e falei assim: eu não, por favor, não quero intrometer na criação. Me permite um comentário? E ela, claro, né? Falou, por favor, me fala. Eu falei, você é do resumo. Você faz assim. Cara, tua filha é artista. Ela é de outro rolê. Aí eu falei assim, vamos tentar outra coisa? Vamos tentar outra coisa? Aí eu peguei uma folha de papel, coloquei na mesa. Falei, você gosta de desenhar? Ela falou, gosto. Falei, cata todos os lápis de cor, canetinha, pega tudo que você tem. Aí, ela, pequenininha, ela estava aprendendo sobre as comunidades, por exemplo, comunidade urbana, comunidade rural, comunidade indígena. Aí eu falei para ela assim, como é uma comunidade urbana? Desenha. Aí ela foi, fez um predinho, e não sei o quê, uma rua, né? Tá. Como é a comunidade rural? Fez uma arvorezinha e não sei o quê, um rio, né? Uma pessoa vestidinha de chapéu, então era uma pessoa do campo, uma pessoa da cidade, e uma comunidade indígena. Ela fez uma oca, ela desenhou uma coisa ali e tal. Aí eu falei para ela assim: você consegue entender que as pessoas que moram aqui é uma comunidade indígena, uma comunidade e tal? E fui explicando em cima do desenho dela. Sim. Aí eu falei para ela assim: o que para você é uma comunidade? Aí ela falou assim: um bolinho de gente. Tá certo. Tá certo. E o importante é ela entender que quando você junta pessoas, um bolinho de gente é uma comunidade. E aí ela foi, fez o desenho e tal, chegou na escola no outro dia, apresentou, ganhou boa nota, a professora adorou a metodologia e toda. Então, assim, é só a gente pensar que, peraí, eu quero que ela aprenda. O método que eu vou usar, se é escrito. Eu, por exemplo, eu nunca tive caderno na minha vida. Se você falar assim para mim, assiste, olha a nota, eu não consigo, eu não tenho capacidade cognitiva de prestar atenção numa pessoa falando e anotar. Então eu nunca tive caderno na vida. E aí, quando eu estava na criança, estava na escola, a minha mãe era chamada na escola porque eu tirava 8 na prova e 0 no caderno, porque eu não tinha. Aí a média era 4, o professor queria me reprovar. Uau. Mas eu falei, mas tirou 8 na prova, por que precisa do caderno? Não, mas tem que ter a nota de caderno. Então minha mãe tinha que ir lá e era um transtorno. Então eu fico pensando assim hoje, por exemplo, o exemplo da Manu, que eu acabei de dar. Hoje nas empresas tem o tal do mapa mental. Que, nossa, disruptivo, a pessoa desenha mapas mentais. Tá, é o que uma criança faz quando você começa a falar, ela desenha o índiozinho, ela desenha a cidade, não sei o quê. Então, assim, para ela aqui, e outra, é muito louco, isso faz uns 2 anos, assim. E até hoje eu chego lá e falo para ela, como é que são as comunidades? Ela fala, o indígena, tudo. Porque o mapa gravado. mental, inclusive, que é tão falado, ele usa dessa coisa das cores. Então, eu vou pintar a cidade de uma cor, o interior, né, o rural de outra. Então, assim, o que eu quero? Eu quero mostrar que eu tô certo ou eu quero que ela aprenda aquilo ali? E às vezes, de novo, não por maldade, não por não sei o quê, a gente só não para fazer uma análise e falar assim, tá, o importante é você aprender. Sim. Se você desenhar num papel, falar e fizer a prova e tirar 10, não importa o jeito que você aprendeu. Né? Sensacional, William. Você me fez pensar numa questão, porque você sabe que eu tenho um projeto social
que é exatamente o que você quer ser quando crescer. Porque na minha época, provavelmente deve ser na mesma época que a sua, a gente não tinha mentor, não tinha coach, a gente tinha só teste vocacional que era aplicado por psicólogos muitas vezes e ali mostrava pra gente quais eram as facilidades que a gente tinha para cada determinada profissão. E aí eu percebi que hoje, atendendo, faço mentoria de carreira, muitas das pessoas que me procuram são pessoas que são frustradas na sua profissão porque elas seguiram a profissão que seus pais quiseram que elas seguissem. Pois é. Então eu já atendi médicos, dentistas, advogados, porque eles hoje são muito bons no que eles fazem, estão num nível muito alto, mas eles não gostam do que eles fazem. Exato. E aí eles se sentem frustrados. Ele fala, Vivi, eu não tô feliz, eu não tô conseguindo mais produzir. Como que eu faço para fazer essa grande transição? E muitas vezes eles são vítimas do próprio patrimônio que eles constituíram, porque agora eu tenho que pagar um IPTU, eu tenho que pagar tal, eu não posso parar de fazer isso. E eu não posso parar. E aí, como que eu faço? E aí é onde você colocou aqui exatamente o caso da Manu, que desde criança ela mostra que ela tem uma grande habilidade para a arte. E aí é muito importante que os pais entendam e não forcem ela a seguir a carreira deles como advogados que são, para que ela não se frustre no futuro, né? Para que ela possa ter um maior sucesso, não que ela não pudesse ter sucesso no direito, mas que ela tenha ainda mais sucesso. E o sucesso não é medido pelo que a gente ganha em dinheiro das posses. O sucesso é a felicidade que a gente tem fazendo o que a gente gosta. Música do Fantástico, né? Quando toca, a pessoa entra em desespero, porque, nossa, vai vir mais uma semana, que desespero. Ou, nossa, que legal, amanhã tô cheio de coisa legal para fazer, né? Isso. Então, e muitas vezes a gente acredita que, assim, eu sei tudo que o adolescente precisa. Ele não sabe, cara. Então, assim, tem coisas que a gente precisa, por exemplo, o adolescente fala que quer provar droga. Não, cara, isso é você sistemático. Não, e acabou. Agora, eu vejo às vezes conflito assim, meu filho quer pintar o cabelo de amarelo, de verde. Cara, deixa pintar, cara. Isso é reversível. Depois joga uma outra tinta em cima, acabou. Ou então o cabelo cresce, ou raspa, faz alguma coisa aí. Mas entende que, sim, também tem que deixar que o adolescente tome algumas decisões e quebra a cara? Sim, lógico. Presta atenção, você vai pintar o seu cabelo, você vai ser zoado na escola, você vai depois se arrepender, isso vai acabar com o teu cabelo e tudo. E até com a sua autoestima, porque vão te zoar depois e você depois vai voltar chorando. Aí você faz igual lá no site, li os termos e aceita os cookies, né? E você autoriza. E é isso. Teve um caso lá na minha casa, a Larissa queria pintar o cabelo de vermelho. A Larissa está com 15 agora, acho que ela devia ter uns 12 ou 13, ela queria pintar o cabelo de vermelho. E foi lá, meteu uma tinta vermelha no cabelo. Aí, passou um tempo, cansou de vermelho, e aí ela pintou um preto em cima. Só que aí, o preto em cima do vermelho, aí o preto vai desbotando, o vermelho aparece e tal, e ela ficou assim, eu não consigo tirar esse vermelho mais do cabelo. Aí um dia a gente tava assim, conversando, ela falou, eu vou pedir um favor pra vocês, nunca mais me deixa pintar o cabelo de vermelho, porque, nossa, eu não consigo trocar essa cor, tal. Ela falou isso, né? Aí, passou um tempo, um ano depois, ela falou assim, eu quero pintar o meu cabelo, né? Falou, eu quero pintar meu cabelo. Aí eu virei pra ela assim e falei, você está terminantemente proibida de pintar o teu cabelo de vermelho. Eu te proíbo. E ela sabe que eu não falo desse jeito, né? A Cláudia olhou pra mim e falou assim, como assim? Você tá proibindo a menina? Tipo assim... Quem é você? Eu falo assim, eu proíbo e acabou. E comigo não tem conversa. De vermelho não vai pintar. E aí a Larissa começou a rir, porque a Larissa se ligou, né? E a Cláudia muito assim, mano, quem que é esse cara? De onde esse cara nunca falou desse jeito, né? Eu falei, Larissa, fala pra ela. Ela falou, não, mãe, eu pedi, né, a proibição. Não, eu falei, que quer pintar de verde, de azul, tá liberado. Agora, de vermelho não, porque você pediu pra eu te proibir. Eu só tô te atendendo. Legal. Mas quando ela pintou o cabelo de vermelho, foi orientada.
Eu nunca pintei cabelo, né? Dá pra perceber. E assim, mas a mãe dela falou, cara, vermelho é embaçado depois pra tirar. Não, eu quero, que não sei o que tal. Eu inclusive, dei a tinta de presente. Falei, tem É. que passar por essa experiência. Sabe por quê? Porque você vai levar 50 horas dando sermão e na cabeça dela tá assim, mas eu queria ver como ficou. Não, com certeza. Entende? Então, assim, eu quero experimentar crack para ver como que é. Não, Não. esse nós vamos cortar. Não deixa beber. Essas coisas tem que. É o limite que tem que ser colocado assim, sem ideia. Ali é um negócio hierárquico mesmo. Agora, a briga lá, assim, às vezes. Ai, meu filho quer tomar banho. Deixa sem banho, cara. Deixa sem banho. Mas assim, ó, não vai trocar roupa. Não vai trocar. Vai dormir sujo e vai acordar sujo. E a mesma roupa é a mesma cueca. Deixa 3 dias, vai, vai pra escola, né? Então, é reversível? É uma coisa que eu posso soltar um pouquinho a corda? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Então, coisas que devem ser tratadas com a devida seriedade são tratadas, mas também dá para soltar um pouquinho. Agora, se você trava tudo ou se você libera tudo, nessas duas partes você Com vai ter certeza. dificuldade. E aí você trouxe muita coisa que eu quero voltar, mas primeiro, Larissa, eu sei o que é pintar de vermelho, ó. Nunca sai mesmo, ó. Brincadeira à parte, né? Eu sou ruiva Mas o natural. dela foi um Eu tô vermelho nesse brincando. tom, assim, ó. Não, eu Meu, imagino. não sai. Eu quero voltar nesse tema, William, que é quando eu tenho que ser mesmo firme, porque aí a gente acabou de falar de profissão, deixa ele testar, ainda mais hoje que eu vejo que tá mais fácil da gente testar mais porque tem mais facilidade, mais acesso e tem como pesquisar mais sobre cada profissão. Então você pode começar a fazer direito, falar realmente, pai, eu testei, você falou para mim que era para eu seguir e tal, mas não dá, eu vou seguir a arte e pronto. Agora, quando você está falando de drogas, porque eu tô ali no meu grupinho, eu quero ser aceito, tô começando e para eu não ser o bocó da turma, eu vou lá e meu, de jeito nenhum, eu tenho que estar lá e eu vou experimentar. Quando eu tenho que ser muito firme e assim já perceber de corta, sai de perto desse grupo. Você que tem muita experiência com esses adolescentes, qual é a dica que você dá para esses pais ficar atento? Como fazer nesses momentos quando envolve drogas, William? É, primeira coisa que eu sempre gosto de trazer é o seguinte: a única coisa que freia um ser humano, e aqui eu vou falar adulto, idoso, todo mundo, a única coisa que freia é a própria consciência. Uma pessoa que está predeterminada, predestinada ali na cabeça dela, predestinada não, predeterminada, a trair a esposa ou a trair o marido, ela vai trair. Ah, mas ele pôs rastreador. Ela vai dar um jeito de tirar o rastreador, vai fazer, porque ela quer. A única coisa que bloqueia uma pessoa é a consciência dela de dizer: não é certo fazer isso. Com adolescente é a mesma coisa. Então, o primeiro passo, tem que conversar e mostrar o que é o uso de droga. Porque muitas vezes a droga ela vai chegar num momento de curtição. Então ela pode dar aquela ideia de que, tipo, Me deu um dá um baratinho. baratinho aqui, cheirei uma farinha e tô na festa e tô muito legal. Isso aqui é bacana, porque há uma associação, né? Mas assim, com adolescente principalmente, funciona muito ver a vida real, assim, aquele choque. Levar na Cracolândia e falar assim, isso aqui, ó, não começa com crack, viu? Nem começa com crack. É cachaça, que é legal, né? A música fala assim, vamos beber sexta-feira e tal. E começa assim. Aí já não tá mais dando um baratinho, aí tal. Usuário de cocaína, pergunta para qualquer usuário de cocaína. O que dá gatilho da cocaína é álcool. Que fala-se muito da maconha, né? Que entra na maconha e depois vai para droga pesada e tal. O gatilho para droga pesada é álcool. Tem várias pesquisas mostrando esse tipo de coisa. O álcool que é, nossa, legal, descoladinho e tudo mais. O que eu digo nessa questão é assim: ninguém usa a droga sem saber que faz mal. Nossa, cheirei cocaína e quem diria que fazia mal? Qualquer adolescente que você parar na rua e perguntar, ele tem consciência. Aí você fala, mas mesmo assim ele usa. Ok? Tipo, ele sabe e ele usa. Por quê? Imagina uma balança. O peso que vai dar
o uso da droga, ele é um tanto. Só que o peso social de não usar, ele é muito maior. Então ele fala assim, a droga vai me fazer mal, eu tenho consciência, mas ela vai fazer mal no longo prazo. Enquanto o mal social de não usar a droga vai me fazer mal agora. Então ele é mais intenso e ele é rápido, ele é um efeito rápido. Enquanto o uso da droga. Então você fala, perdemos essa batalha. Mas aí tem que ter alguma coisa para esse adolescente que é ainda mais pesado do que a perda social. Então, uma coisa que eu converso muito com a Larissa. A coisa mais importante que você tem na tua vida é a tua liberdade. Nunca abra mão da tua liberdade por ninguém. Nunca. Então, assim, uma vez começou a namorar um menino, o menino falou, mas eu não quero que use essa roupa. Eu falei, mete o pé. Você tem 15 anos, pouca ideia. Esse cara não serve para você. Quer namorar com ele, ele vai ser bem atendido aqui sempre, não tem problema. Só que é o seguinte, eu já tô te avisando onde isso vai dar. Começa com a roupa, daqui a pouco tá te batendo, entendeu? Com certeza. E aí eu falei para ela, não aceita. Não aceita. Você tem a sua liberdade, você segura e você se banca no que você quer. É assim, vamos seguir. Uma vez a Larissa fez uma arte de adolescente e a mãe dela foi lá e tomou o celular e ela ficou 1 mês presa dentro de casa, só ia para a escola. Ia para a escola, saía da escola, voltava para a escola sem celular. E aí ficou lá. E ela falou, minha mãe me deu castigo. Não foi sua mãe. Sabe por que você tá de castigo? Porque você é vacilona, mano. Você não sabe usufruir da tua liberdade. Você sai e não cumpre aquilo que você combinou. Combinado. Você se colocou nessa situação. Só que eu falei para ela, você vai ter outras oportunidades de dar mancada. E é aí que você prova que você é uma pessoa confiável. E aí que você vai ter tua liberdade de novo. Aí ia ter eu não lembro bem, acho que era tipo festa de 15 anos de alguém, ia ter um evento que todo mundo ia. E ela no castigo. E a mãe, não vai, não sei o que tá. Aí eu falei, agora é hora de educar. Falei, Cláudia, agora é estratégico da gente medir como que ela vai se comportar saindo. Aí chamei a Larissa e falei assim, Larissa, é o seguinte, o teu nome já tá no Serasa, né? Você já arrebentou com ele. Só que a mãe perdoa o filho. Não vai durar para sempre isso daí. Só que eu vou pôr o meu nome e a relação da tua mãe com você é uma, a relação da tua mãe comigo é outra. Se você fizer errado, você vai sujar o meu nome também, só que eu com a tua mãe a gente vai arrumar um conflito que a gente pode até terminar. Filho, você vai ser sempre dela. Namorado, eu posso ter um problema. Eu vou pôr o meu nome para te defender. Posso? Você garante? Você me dá a tua palavra? Posso. Então tá bom. Foi lá e foi na festa. Aí, ela, sei lá, 10 horas eu vou voltar. Quando foi umas 8h30, 9, ela mandou uma mensagem para Cláudia e falou assim, mãe, você pode mandar um Uber aqui para me buscar? A Cláudia olhou o horário antecipado e falou, tá, aconteceu alguma coisa? Ela falou, só que é o seguinte, chegou alguém com a garrafa de bebida aqui na festa e eu não quero, tipo, que alguém tire foto, eu apareça perto e parecer que eu tô bebendo. E eles põem no PVD, né? Que é aquele Instagram privado. Porque saiba, cadê essa câmera aqui, diretor? Posso falar nessa aqui? Pode. O seu filho adolescente tem um Instagram que você não está. Tá bom? Papais e mamães saibam disso. Não é problema, não tem nada que não... estão fazendo pedofilia, nada. É só para eles terem... Isso, tipo assim... Conversinha deles. Você sabe que quando a nossa mãe entra na rede social, a rede social morre, né? A nossa mãe entrou no Orkut, nós fomos tudo pro Facebook. Aí a gente virou o velho. O Instagram já é ultrapassado para molecada. Então, a adolescente, você vai numa festa, ela põe uma fotinho ali para família, para tipo, tô aqui. E as fotos mesmo, reais, vai para um privado que só tem os amigos. Só que eu falo para Larissa, sempre tem um cagueta. Sempre tem. Alguém vai pegar uma foto daquela, vai mandar para uma pessoa que não é da galera. Uma mãe vai catar o celular do filho e falar, pô, que pode foto essa daqui? Vai printar e mandar para tua mãe. Então é assim, ó. Você tá em dúvida se você deve fazer uma coisa ou não? Imagina que isso que você vai fazer vai passar num telão na Praça da Sé. Se te deixa tranquilo... Na Times Square. Se te deixa tranquilo, faça. Faça. Agora, pô, eu vou beber escondido, eu vou usar droga escondida, eu vou namorar escondido, e aí, tipo, a gente só vai pôr no PVD porque só os amigos vão ver. Vão caguetar e vai chegar
na gente. É. Aí quando ela ligou, que ela queria voltar e tudo mais, aí a Cláudia derreteu. Falou, nossa, mano, que responsabilidade, que demais e não sei o quê. Aí eu cheguei na Larissa e falei assim, ó, tua mãe tá toda derretida aqui. Tá entendendo a malandragem? Você vai sair sempre. Seja malandra, no bom sentido. Sim. Chega lá, faz aqui, avisa a mãe, chega adiantado, lava uma louça, faz um negócio aqui sem ninguém pedir. Pronto, ai, a mãe, nossa, que bênção, que filhinha e tal. Você fala, mãe, deixa eu ficar mais uma hora na festa. Deixa... Então, hoje a Larissa chegou numa idade, num nível, ela tá com 15 anos, que ela viaja sozinha, com as amigas, assim, vai na casa por exemplo, uma amiga tem a chácara, aí vai todo mundo lá, a gente conversa com os pais, mas ela vai, porque eu sei que ela vai e ela não vai sair da risca. Ela tem responsabilidade. Não assim, tipo assim, é um anjo. Não, é um adolescente. Mas que sabe o que tem que fazer. Até foi uma vez um fato assim, ela foi passar, ela namora com um menino, nós chamamos ele de Tetinha, não sei se podia contar ao vivo aqui o apelido, o Tetinha, grande Tetinha, que é o namorado da Larissa. E aí a Cláudia, ela ia passar um domingo lá na casa dele e tal. E aí a Cláudia deu um sermão nela. Olha aqui, você vai passar o domingo, mas você sabe que não pode, sei o quê. Deu um sermão. Falou. Aí ela olhou pra Cláudia e falou assim, mãe, a gente já não conversou que quando for acontecer eu vou te avisar antes? Uau! E eu lá atrás, nossa! Tipo, janto, é isso. Então eu falo, nós adultos, nós só temos uma possibilidade. É orientar e confiar na orientação. Sensacional. Porque a única coisa que vai fazer a Larissa ou qualquer outro adolescente não cometer atrocidades é a própria consciência. Com certeza. Então é confiar e dar esse voto de confiança. E aí eu falo assim, você tá com medo das suas amiguinhas rir de você porque você não bebeu? Você vai ver a hora que você ficar um mês dentro de casa presa. Perder tua liberdade. Isso que você tem que ter medo. Aí ela pensa, pô, eu saio, a galera dá uma risadinha de mim, mas eu posso ir para todos os rolês? Dá para aguentar uma risadinha ali na hora do negócio. Porque agora você vai ter liberdade. E talvez você seja a única menina que tem autorização da sua mãe para viajar, para sair, para chegar tarde em casa, né? Com Tudo certeza, isso. com certeza. Esses dias ela também foi numa festa de 15 anos, e aí ela falou assim, a festa ela vai até umas 3 horas da manhã. Aí eu falei para ela, eu te busco quando terminar. Aí ela falou assim, pô, mas 3 da manhã não vai, né, atrapalhar? Não, para mim é uma honra, uma alegria poder te buscar. Então fique na festa até o horário que você quiser. Eu vou dormir, vou deixar meu celular com o toque ligado e você 3 da manhã, 4 da manhã, você me liga. E eu e a Cláudia fomos dormir o nosso sono da leveza, porque eu sei que ela está numa festa de 15 anos, legal. Deu 3 da matina, me ligou. Aí ela falou assim, tem um pessoal aqui comigo, você pode levar também? Botou 5 moleque dentro do carro, menina, lá levei todo mundo em casa, fiz o trajeto. Conta comigo. Mas tipo, eu não sou besta, né? Eu vou ficar fazendo tudo para você e você não faz nada por mim? Então tem uma contrapartida. Eu nunca vou deixar você falando. Mas eu exijo, e aí no caso dela eu não preciso exigir todo dia, mas eu exijo respeito, eu exijo conexão, eu exijo que você me fale a real que está acontecendo. Falo isso para ela e falo isso para os meus alunos. Sim. Não me enrola. A véspera de feriado a galera começa a combinar para não vir, que aí o professor não pode dar falta. Eu falo, vocês acham que eu nasci ontem, né? Vocês acham que eu nunca fui aluno e nunca juntei os meus colegas para não vir amanhã. Se eu pudesse, até eu não vim amanhã. Então, não me enrola. Professor, amanhã ninguém vem pra gente para não dar falta. Demorou, nós estamos juntos, já vou deixar aqui acertado e tudo bem. Mas não me enrola. Porque eu vou te dar o maior respeito do mundo, que talvez você nunca tenha tido de outra pessoa. Mas eu exijo o mesmo. Eu brinco lá que eu dei aula há muito tempo na escola católica. E era dentro do convento. Então as freiras sempre estavam interagindo com a gente. Eu falava para eles, a freira é um ser evoluído. Faz o bem sem olhar a quem. Eu não. Ela evoluiu. Eu não. Eu faço o bem esperando o respeito, a troca. A exatamente. Conexão. E é muito interessante tudo isso, William, porque
voltando naquela sua pergunta, por que que você me ama? Eu vou lembrar do meu pai, né? Como eu disse, eu fui criada só por ele e ele nunca teve conversa comigo. Uhum. E eu sabia que ele me amava pela forma como ele me tratava e eu sempre tive na minha cabeça, eu não posso decepcionar meu pai. Mas não posso porque, eu não posso, porque eu não quero mesmo, porque eu já sei que Uhum. ele já passou por tantos problemas, não vou ser mais um problema na vida dele. Então eu sempre fui muito Caxias com isso, eu sempre fui muito certinha e sou até hoje. Você me fez. Eu voltei na minha adolescência total, assim, porque eu sempre fui como a Larissa. Eu sempre conquistei, né, essa conexão, esse respeito. Então, você que é pai, você que é mãe, tenha essa conexão com seu filho. Traga ele para perto de você, que você vai conseguir aí ter o parceiro. Inclusive, na nossa outra gravação, teve os comentários dos haters. Eu não posso ser amigo do meu filho. Eu sou o pai, eu sou a mãe. E aí que eu quero voltar. Vamos ter mais haters aqui hoje de Bora. novo. Só- Esse amigo que a gente está falando é de ter a conexão, é de você ter a parceria, é de você poder conversar com seu filho de igual para igual. Eu falo assim: eu já fui adolescente como você, eu já fui aluno como você. Onde você está querendo chegar? O que você está querendo buscar, né? E aí, com certeza, você vai sentir que ele não vai ser só seu amigo, ele vai ser o seu super amigo, É o né? que eu digo, não tem que ser amigo do seu filho, você tem que ser o melhor amigo. Aquele que você fala assim, né, vou dar uma exagerada aqui para a hipérbole para me fazer entender. Se o seu filho matar a pessoa, ele tem que falar para você. Sabe? É aquele nível de confiança, assim, qualquer coisa que aconteça comigo, eu confio 1.000.000% no meu pai e na minha mãe. E você sabe que às vezes o pessoal fala assim, mas eu não vou. Meu filho não pode ser meu amigo. Daqui a pouco ele tá dando tapa na minha cara, tá me desrespeitando. Eu falo, mas que tipo de amizade você anda tendo? Que é amigo na tua cabeça? Um amigo não faz isso. Um amigo, ele fala a verdade quando tem que ser falada, né? Ele dá aconchego, ele dá atendimento. Então, por exemplo, tem coisas que acontecem com um aluno ou dentro de casa que deu mancada e eu falo, agora não é hora de bater. Bater no sentido da palavra, né? Não é hora de brigar, de dar sermão. Agora não é hora. Agora é hora de acolher. Chega aí, você tá, vem pra cá. Tá apanhando aí socialmente, vem pra cá que você vai ser acolhida. Agora aqui dentro, pô, você viu a mancada que você deu, você viu por que aconteceu. Isso tem consequência. Não adianta. Eu falo sempre assim, eu posso catar aqui meu celular, tacar nesse vidro aqui, tô livre. Mas eu vou pagar. Eu vou pagar. Tem uma frase da Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras. Ela falou uma vez, assim, quando teve o caso do Robinho lá, e aquela coisa, será que o Robinho vai ser preso, não sei o quê. E ela falou assim, a impunidade, ela é a semente do próximo crime. Porque Uau. quem olha e fala assim, pô, o Robinho foi lá, mexeu com a menina, não deu nada, eu acho que eu vou fazer também, porque não vai dar nada. Então, as pessoas, a gente vê crime no Brasil e tal, porque o criminoso no Brasil e o adolescente, a juventude que é cooptada no crime, você vê que a imensa maioria dos presidiários e de quem comete crime é jovem, né? O jovem é o que mais mata e o que mais morre. Então, esse jovem, ele tá olhando para uma coisa e tá falando assim, vale a pena, porque não dá nada. Eu posso ficar preso um mês e depois saio. Então, isso dá motivação. Sim. Então, se a gente traz isso para a nossa realidade, assim, se o seu filho organiza, né, promete para você um horário, né, combina com você um horário e não cumpre e não tem nenhum nada, tipo, cumprir e não cumprir dá na mesma, você está ensinando errado. Ensinando, incentivando o erro, Então, né? assim, tem que cumprir o que foi combinado. Então, não combina. O que é combinado não sai caro, né? Exatamente. Então a gente começa a entender que assim, é preciso ter ali, você tá em cima, o limite, por isso que o método Ali fala, tem que ter o limite. Porque muitas vezes quando a gente fala de carinho, de atenção com adolescente, sempre vem alguém e fala assim, então tem que deixar o adolescente fazer o que quer. Não. Por isso tem um L.
que é o limite. Sim. Só que esse limite tem que ser dado com amor. Você não precisa agredir ninguém, esculachar ninguém para você colocar limite, né? E o E, que é o estímulo. Porque assim, gente, ninguém é eterno. Daqui a pouco nós vamos embora e o que nós estamos deixando? Quem que vai ser esse adolescente que vai crescer? Aí o pessoal, essa geração Z não sabe nada. Eu falo, todo mundo conhece um quarentão que não sabe fazer um arroz. Não é geração Z, chama ser humano. Mas por que esse cara não sabe fazer um arroz, não sabe lavar uma roupa, não sabe fazer nada? Porque alguém fez por ele. Por ele. Ele Sim. não passou fome. Alguém fez por ele. Então, quando a gente consegue juntar o A, o L, o E, o amor, limite e estímulo no tripé, eu brinco que tripé tem que estar os 3 pés no chão. Se você colocar 2, ele tomba. Sim. Né? Então, bota limite, estimula, mas com amor. Sim. Porque senão vira uma ditadura. Então, é sem esculacho, sem briga, sem agressão, sem nada. Mas Parceria. você vai pagar e você vai se responsabilizar pela tua atitude. Com certeza. O William, você falou sobre, né, você acabou de citar e me veio uma pergunta que é o quanto a tecnologia, né, porque eu não sei fazer arroz. Olha hoje na internet que você vai saber. Não, tá Mas louco, o quanto né? a tecnologia hoje pode ser o aliado dos pais, em vez de ser só os filhos tentar. Porque hoje o adolescente sabe muito mais rápido aprender a tecnologia do que nós, quarentões que somos, né? Eles têm muito mais facilidade. Mas o quanto hoje a tecnologia pode auxiliar os pais nessa comunicação, nessa conexão? Eu sou um otimista com relação à tecnologia. Essa coisa de que antigamente que era bom. Esses dias vou citar um nome aqui para não causar problema, mas um grande apresentador de televisão escreveu assim: nossa, antigamente não tinha rede social, a vida era muito melhor, BBB. Onde ele escreveu isso? Na rede social. Porra, mano. Sabe, assim, tem loucura, bandido, maluco na rede social? Tem, mas tem na rua também. Então a gente não sai mais na rua, se tranca dentro de casa. Então, assim, a culpa não é da tecnologia. A tecnologia, ela vem... Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em kilobytes e inteligência artificial. Tipo, colher é uma tecnologia. Imagina a vida antes de ter colher, cara. Nossa. É que a gente é tão óbvio e tão disponível sempre que a gente nem lembra que a gente usa colher. Mas aí fica um dia sem colher, sem garfo, para você ver a dificuldade que a vida se torna. Eu já passei perrengue sem colher. Viu? Pois é, que tem que fazer um negocinho lá para comer. O iogurte. Aí você fala, cara, que falta faz uma colher. Então eu vejo que a tecnologia, hoje, por exemplo, você tem aplicativos que rastreiam o adolescente. Você sabe onde ele está indo, onde ele está chegando. Quando ele chega num raio perto de casa, o aplicativo te sinaliza, está chegando em casa, saiu, a bateria está baixa, isso tudo. Então, chegar para o adolescente e falar assim, eu vou abrir o teu espectro aqui de liberdade. Só que essa liberdade ela é condicionada a um rastreamento. Eu quero saber onde você está. Porque se acontece alguma coisa, eu sei ali o que eu tenho. Então, assim, ou fica em casa ou sai com o rastreador. Né? Aí eu, tá bom. Se ele não vai fazer nada errado, se ele tá indo onde ele tá dizendo, não tem porquê ele não querer utilizar aquilo ali. Então, existe isso, existe a própria rede social. Às vezes a minha mãe, né, eu já não sou adolescente faz bastante tempo, mas assim, às vezes a minha mãe fala assim, William, te chamei no WhatsApp e queria saber onde você tava. Falei, mãe, você quer saber onde eu tô? Entra nos stories do meu Instagram e vai estar lá. Eu tô saindo daqui, tô indo gravar, cheguei, tô no podcast, tô indo dar palestra. Entra lá no meu stories que você vai saber onde eu tô. Então ela já aprendeu essa daí. Aí ela entra lá, vê o meu dia e ela fala, agora eu sei onde ele tá. E tipo, se tá perto de casa e tal. Só que coisa boa ter alguém que quer saber onde a gente tá, o que a gente tá fazendo. E assim, o adolescente, ele pede limite. Ele pede. E é uma coisa interessante que é assim, você diz pra ele, aqui é a fronteira. Daqui pra lá você não pode passar. Aí ele fala, tá bom. Aí ele vai e fala assim, e se eu pôr uma perninha? Que eles gostam, né? De testando. Se eu pôr uma perninha. Aí ele põe a perninha e não acontece nada. Ele fala, vou pôr um braço para ver o que acontece. E ele vai empurrar essa fronteira lá para frente, até alguém colocar limite. Só que às vezes quem que vai colocar limite? O chefe na empresa, a polícia.
a sociedade, alguém vai botar esse limite. Então, muitas vezes o pai fala assim, eu não vou falar, vou deixar quieto porque eu não quero ser chato, eu não quero não sei o quê. Tudo bem, alguém vai pôr. E sem o carinho devido, né? Porque quando a polícia vem pro limite, ela não fica perguntando de onde vem, é debaixo do cacete. Então, não tem conversa. Então, assim, é importante, e de novo, colocar, porque às vezes a palavra limite dá uma coisa, então eu tenho que ir lá e brigar. Não, é do tipo, cara, a banda vai tocar desse jeito aqui, a entendeu? gente tinha conversado, né? E acabou e a gente tá combinado. Porque, uma coisa que ajuda muito nesse tipo de situação, você compartilhar decisões da casa com os adolescentes. Sabe assim, por exemplo, vamos pedir uma comida no aplicativo? Aí, tipo assim, eu vou pedir pizza, eu quero pizza, acabou. Você, como você é um adolescente, você não paga conta, você cala a boca e come o que eu quero comer. Cara, gera desconexão isso daí. Custa assim, gente, o que a gente vai comer? Sabe? Coisas tão pequenas. Então, esses dias mesmo a gente tem um grupo, eu e a Cláudia e a Larissa. Aí ela mandou uma receita de um macarrão lá, com molho branco. Ela falou, olha esse macarrão. Aí, tipo, eu falei pra Cláudia, vamos, E aí, ela falou, vamos fazer? E aí, tipo, a gente faz junto. Então, o pedido dela, a gente falou assim, a gente vai fazer. Só que é o seguinte, para fazer um macarrão, o que precisa? Tem que ir no mercado, tem que comprar, não sei o quê. E ela foi no mercado, a gente tinha um bacon no macarrão, assim, e aí eu falei, você sabe como escolhe bacon? Ela falou, não. Eu falei, chega aí. Aí peguei um bacon, tinha carne e tinha gordura. Eu falei, isso aqui quando fritar, essa gordura derrete. Qual que é melhor? Ela falou, que tem menos gordura, tem mais carne. Falei, pronto, já aprendeu a escolher bacon. Escolheu tal. Aí cheguei em casa, Cláudia, qualidade do bacon a Larissa que escolheu, hein? E, tal. E aí na hora que ela cortou, ela falou, esse bacon tá bacana. Sabe escolher um limão? E tipo, não sabe. Não sabe por quê? Porque a gente não orientou e agora sabe. Né? Teve um caso esses dias muito interessante. Eu tenho uma comunidade de pais de adolescentes e eu todo mês trago um profissional para dar uma aula. E aí a Luciana Bazanese, que aliás você tem que trazer ela aqui, ela é do Mato Grosso. Mas quando ela estiver em São Paulo, traz, porque ela é incrível. E ela falou assim, seu filho tem ideia de quanto custa a conta de luz? Aí o pessoal assim, acho que sim, né? Todo mundo sabe quanto custa a conta de luz. É tipo meio óbvio. Aí ela falou assim, eu não teria tanta certeza. Chega em casa hoje, pergunta e amanhã traz aqui no grupo qual foi a resposta. Aí, uma mãe foi muito engraçada. Ela falou assim, eu perguntei para minha filha, sabe o que ela falou para mim? Mas a luz paga? Ela não só não sabia o preço, que ela achei que a gente chegava que essa luz estava acesa. Do tipo. Então, uma pessoa que ainda não tem consciência que paga a luz, ela vai largar a luz acesa, ela vai, né? Então, e aí a Luciana até trouxe uma ferramenta que é bem legal aqui, que ela falou assim, a gente paga tantos reais de luz. O que reduzir, metade volta para quem paga e metade fica num caixa para vocês. Aí no final do ano lá, essa mãe contou que deu tipo quase R$1.000 para cada uma. Então, tipo, no final do ano foram viajar, catou R$900, deu na mão de cada um e falou assim, compra pirulito, compra roupa, compra biquíni, tá tudo certo. Quem quiser, né? Mas é botar o adolescente na roda, no jogo, para ele entender, para gerar essa conexão. Orientação, conversa, conexão, que foi tudo isso que a gente teve hoje aqui nesse episódio, mais uma vez. William, lógico que a gente ficaria aqui mais 5 horas conversando, 10 horas, porque é uma delícia aprender a fazer essa troca, ter essa conexão. Mas antes de acabar, eu te peço que você compartilhe aquela mensagem final para quem está nos assistindo, nos ouvindo, esse adolescente que está até agora, porque ele adora te seguir, a mãe, o pai, para a gente encerrar esse episódio de hoje. Eu vou ser muito sucinto. Escute. E escutar é diferente de ouvir, né? Sim. Ouvir, a gente ouve um barulho. Escutar é ouvir com atenção. Né? Então, porque o seu filho ele está dando sinais do que ele quer, do que é importante para ele, mas às vezes a gente não está escutando. Então, escutativa, né?
escutativa. A importância da escutativa. Uau, William, gratidão. Muito obrigada mesmo, Eu que agradeço, de novo. Obrigado pelo convite. Porque sempre é um prazer estar aqui com você. Já aproveita e deixa de novo seus contatos para as pessoas te seguirem. Todas as redes sociais, você procurar lá o William Borghetti, Instagram, Facebook, YouTube, Orkut, ICQ, jovens, isso é uma coisa de velho. Às vezes meu nome é ruim de escrever, então se você coloca neurocomunicação na lupinha do Instagram, aparece a minha conta primeiro. E aliás, você que está assistindo, vai lá no meu Instagram, assistindo aqui, ó, manda um oi lá, fala, te vi lá no Compartilha Cast e tal. Manda um recado que gosto muito de interagir com quem tá assistindo. E obrigado pelo convite, tô lá nas redes e todo dia conteúdo, né? Já há 2 anos e meio diário. E sempre conteúdos incríveis e imperdíveis. Eu sou aquela que não perco nada. Muito obrigado. E deixe seu like sempre. sempre deixo o like, compartilho quando eu vejo, porque tem muita coisa que eu gosto de compartilhar com amigos, com a minha família, que eu acho importante. E para mim, né, é um prazer ainda compartilhar seu conteúdo, porque eu sou aquela seguidora mesmo. Eu sou igual a sua mãe, tô sabendo tudo que você tá fazendo. Exatamente. E você que esteve conosco aqui até agora, muito obrigada por estar conosco em mais um episódio. Meninos aí, o Dani e o Léo e o Dani. Ai, meu Deus, eu sempre troco os meninos, o Léo e o Dani. Eu sempre troco os meninos, mas eles me amam do mesmo jeito, tenho certeza. Obrigada por estar aí comigo, aí sempre me apoiando nos episódios. Mais uma vez, William, obrigada a você. E, gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu!